Daí Jesus permite que aqueles porcos se precipitam montanha abaixo e se atiram no mar. Mas o pior, meus irmãos, é que os que cuidavam dos porcos foram para a cidade para contar o que havia acontecido, as duas coisas. A coisa dos porcos, mas a coisa lindíssima de que aquele homem, que todo mundo conhecia, que era possesso do demônio, estava liberto, estava calmo, tranquilo, ao lado de Jesus, bem composto, em perfeita saúde física e mental. E quando os habitantes da cidade vieram, como diz aqui a leitura, viram aquele homem liberto, rogaram, pediram e insistiram com Jesus para que fosse para longe da sua cidade. Começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Isso é o pior. Na verdade, eles estavam rejeitando o Salvador. E meus irmãos, é isso que o mundo de hoje está fazendo. E não é possível que nós, igreja, que nós, pastores, acabemos fazendo a mesma coisa e deixando o nosso povo na opressão e muitas vezes na possessão, dando justificativas, dando desculpas, enquanto a nós foi dado o poder como foi dado aos apóstolos. Foi para os apóstolos que Jesus passou esse poder, e não foi uma coisa lá naquele tempo, porque hoje nós estamos vendo pior ainda, por causa de seitas diabólicas e tantas outras formas, a partir do espiritismo, o chamado espiritismo de mesa, para o espiritismo de terreiro, com todas as suas práticas, com todos os rituais, e com todas as outras espécies de rituais que realizam. Irmãos, irmãs, em quantidade, continuam sendo oprimidos, possuídos na ignorância. E hoje Jesus vem nos dizer aquilo que Ele mesmo disse, que Deus mesmo disse pela palavra de São João. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eu tive a graça de Deus. Vocês não imaginem a dureza que foi escrever esse sim, sim, não, não. Gente, aconteceu de tudo. Porque aqui, biblicamente, eu não saio da Bíblia a não ser citando o Catecismo da Igreja Católica e um decreto da Igreja, mas o restante é tudo bíblico. Mostro com clareza as obras das trevas. Por isso, sim, sim, não, não, porque não dá para ver misturas. Gente, quando eu estava fazendo esse livro, aconteceu de tudo. Até mesmo, houve um momento, estava tudo no computador, já digitado, no ponto de mandar para a gráfica. Quando a gente vai ver e tira uma cópia, estava tudo misturado. Pedaços daqui e lá, palavras, a gente não entendia nada, porque conservou a forma, capítulos, etc., mas tudo misturado. Eu fiquei horrorizado. Meu Deus, foi preciso refazer tudo, daí que eu fiz com muito mais tenacidade ainda, sabendo que eu estava enfrentando uma grande batalha espiritual, e Deus venceu.
Eu vejo que muita gente precisa conhecer. Não porque eu escrevi, mas porque aqui está a verdade. Então, biblicamente, também, eu cito a passagem mais importante. Se você tem aí a sua Bíblia, pega comigo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos iniciar no versículo 20. Até é interessante que o versículo 20 começa com um não e diz: as coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor, que é a Eucaristia, que é a celebração da ceia, e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor, a ceia da Eucaristia, e da mesa dos demônios. Veja a clareza com que São Paulo está falando. Aqueles rituais que os pagãos realizavam, diz Paulo, eles não sacrificam a Deus, mas a demônios. E eu não quero, e ele tinha essa autoridade de Deus para dizer: e eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E quanto católico pensa que pode ser católico, que pode comungar, e vai à missa e comunga, e participa também das sessões de Umbanda, lá no terreiro, e recebem passes, e fazem ofertas, e veja os tipos de oferta que se faz lá, são todas coisas de morte. Punhal, pólvora, cachaça, que está simbolizando vícios, galinha preta, mas morta, cortado o pescoço, bode também, cortado o pescoço, coisas horripilantes, e as pessoas fazem. E quantas pessoas acabam se consagrando nesses rituais? Meus irmãos, é uma tristeza. Mas nós voltamos a dizer: não está perdido não, porque eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio, e Jesus veio justamente para isso, para libertar-nos. A palavra de Deus é muito clara, e São Paulo diz: eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Porque quando as pessoas vão a esses lugares, quando as pessoas vão buscar saúde, vão buscar casamento, vão buscar dinheiro, vão buscar emprego, buscar mil coisas, nesses rituais, nesses lugares, com essas pessoas, na verdade, como aqueles pagãos, eles estão entrando em comunhão com os demônios. É um verdadeiro contrato. E aquilo que eles oferecem, pólvora, punhal, cigarro, charuto, pinga, animais mortos, portanto, tudo coisas de morte
Não pense que é uma brincadeira qualquer, não. Aquilo são sacrifícios, e sacrifícios a demônios. E aí entra a palavra de Deus: eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. E é preciso se dizer isso com toda clareza, e nós católicos precisamos conhecer essas realidades, porque infelizmente andamos na ignorância, e sendo vítimas dessa ignorância. Claro, eu estou tendo muito pouco tempo nessa pregação para mostrar tudo. É por isso que eu desejo que muitíssimas pessoas por esse Brasil afora conheçam, leiam esse sim, sim, não, não, porque ele não somente explica, mas imediatamente já há orações de renúncia, de cura, de libertação para a pessoa fazer. E depois que nós completamos, graças a Deus, 400 mil cópias, que foram espalhadas por esse Brasil afora, nós fizemos essa nova edição, que agora já passou bem mais de 400, também com um CD, onde eu não estou fazendo propaganda de livro não, Deus me livre, estou fazendo propaganda da verdade, porque aqui eu gravei as orações, até para que você tenha facilidade de no seu gravador, de no seu carro, ir fazendo muitas vezes essas orações por si, porque muitos de nós por ignorância já fizemos, nossos pais fizeram, nossos padrinhos fizeram, nossos parentes fizeram por nós e conosco, e muitos de nós acabaram fazendo no desconhecimento, ou começamos no desconhecimento. Depois de adentrados, até as pessoas acabam ficando com medo de voltar atrás. Mas não tenha medo da desfora do demônio, porque lá eles dizem: se você sair, você vai ver o que vai acontecer com você. Portanto, está na cara que não se trata de coisa boa, se aquele a quem você serviu, com quem você teve contato, agora se você deixa, vai castigar e vai desgraçar a sua vida, isso pode ser boa coisa? Meus irmãos, é uma falta de lógica total, não pode ser boa coisa. Então, escape-se o mais depressa possível e não deixa para amanhã, que seja hoje. É por isso que já já vamos fazer uma oração de renúncia, e vamos também ser aspergidos pela água benta, e vamos fazer a oração também de libertação, para que você que está aqui, para que você que está em casa, se liberte, e hoje mesmo, e dê o passo decisivo para ser unicamente do Senhor Jesus, porque, diga comigo, Ele é o Senhor, Ele é o único Senhor, Ele é o meu Senhor, só a Ele seguirei, só a Ele servirei, e se eu servir a outros senhores, hoje eu me arrependo, Senhor Jesus, eu peço perdão, e eu renuncio a Satanás, aos seus enganos, às suas mentiras, aos seus rituais, renuncio a tudo isso, e me entrego totalmente a Ti, Senhor Jesus, meu único Senhor. Eu rejeito a tudo isso que eu fiz, arrependido, e eu sei que eu serei perdoado, que eu serei liberto, porque o Senhor veio a esse mundo, se manifestou para destruir as obras do diabo. É palavra Tua, Senhor, por isso eu confio, com esse ato de renúncia e com a absorção que eu vou receber, se ainda eu não me confessei, eu irei me confessar. Então,
com arrependimento, com a renúncia, com a absolvição, eu estarei totalmente liberto, porque só Tu és o meu Senhor. Se eu servia a outros senhores, até na ignorância, eu não quero mais saber. O meu único Senhor és Tu, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E vejo o catecismo da Igreja Católica, ele é muito claro, e ele é justamente a síntese da nossa fé, onde diz todas as formas de adivinhação. Aliás, o catecismo está citando o Código de Direito Canônico dos artigos 2116 e 2117. Portanto, é da lei da Igreja. E o catecismo transcreve aqui. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás e aos demônios, evocação dos mortos, que se faz lá no Espiritismo, que é evocar, é chamar os mortos para que eles venham, para que eles deem mensagem, para que eles se manifestem através de médiuns. Então, a evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, que é ler as mãos, a interpretação de preságios e da sorte, os fenômenos de visão e recurso a médiuns, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus, ao Senhor. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, com as quais as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos, veja, é Código de Direito Canônico dizendo, as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar aos outros, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O Espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação e magia, e por isso a Igreja adverte: isso é proibido. O recurso aos assim chamados médiuns tradicionais eu li mal. O recurso aos chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação de poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. E continua ainda, os rituais. Aliás, vou explicar melhor. Vendo o Código de Direito Canônico, eu tenho a impressão de ouvir a Igreja dizendo hoje, como São Paulo, os rituais e todas as práticas que esses espiritualistas e esotéricos realizam, eles a realizam a demônios e não a Deus.
E continua a igreja dizendo, como São Paulo: e eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Além disso, meus irmãos, há um decreto da Santa Sé que nos diz com toda clareza: é ilícito, portanto é proibido, não é lícito assistir sessões espíritas, elas realizadas ou não com auxílio de um médium, com ou sem hipnotismo, sejam quais forem essas sessões, mesmo que aparentemente simulem honestidade ou piedade, quer interrogando almas ou espíritos, ouvindo-lhes as respostas, quer assistindo a elas com pretexto tácito ou expresso de não querer ter qualquer relação com espíritos malignos. Mas a igreja diz: é proibido, não é permitido. E continua ainda o decreto: os que não querem praticar, aliás, os que professam a doutrina da reencarnação, como esoteristas, rosacruzes, teósofos e outros ocultistas, são hereges formais e como tais devem ser tratados. A igreja, que é cheia de misericórdia como Jesus, diz com clareza isto. Quer mais clareza do que isso? Então a gente volta à Bíblia, Levíticos 19, 31. Pode tomar nota, ou pode pegar na sua Bíblia, Levíticos 19, 31. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E até termina assim: eu sou o Senhor vosso Deus, porque Ele tem direito de nos dizer isso. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, e não os consulteis, para que não sejais contaminados. Porque na verdade a gente não está simplesmente se dirigindo a espíritas, a ocultistas, a adivinhos, mas estamos nos dirigindo àquele que se põe atrás deles, que é o próprio demônio. E coitados dessas pessoas que são instrumentalizadas pelo demônio. Eu não estou contra elas, eu estou contra aquele que se põe atrás delas para enganá-las e enganar-nos. E a Bíblia fala claramente, Levíticos, logo na frente, 26, livro do Levítico, capítulo 20, versículo 6. Se alguém se dirigir aos espíritas, aos adivinhos, para fornicar com eles, porque Deus chama de adultério isso, é deixar a Deus e ir para os inimigos de Deus, aos demônios. É por isso que chama de adultério, chama de fornicação. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio do meu povo. Deus é severo. E por que essa severidade? Porque essa pessoa não somente é contagiada, mas leva contágio para o povo de Deus. E o povo de Deus naquele tempo e nesse tempo não pode ser contagiado, não pode continuar sendo contaminado. Daí a severidade de Deus. E nós infelizmente levamos na brincadeira. E o Brasil tornou-se um país verdadeiramente de cultura espírita, de cultura reencarnacionista, o que é uma miséria, meus irmãos. E é preciso, pela verdade da Bíblia, pela verdade da igreja, nós precisamos mostrar a verdade. E mais do que isso, nós vivemos a verdade e deixarmos radicalmente tudo isso.
melhor coisa, uma vez que nós já fomos à renúncia, e você renunciou, mas diga mais uma vez: porque Jesus é o meu Senhor, o meu único Senhor. Eu renuncio mais uma vez a todas essas obras das trevas que eu fiz, ou que fizeram por mim. E eu estivesse consciente ou inconsciente, mas eu me arrependo, eu peço perdão. Se não me confessei, vou me confessar, porque eu quero ser liberto, Senhor. Já renunciei, e agora eu peço a tua libertação, porque só tu és o meu Senhor. Então fique em pé. E receba essa oração de libertação, composta pelo Papa Leão XIII, que pode ser recitada sobre os fiéis. Nós te exorcizamos, quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo nosso Senhor, ser extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joeirar como trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te, Deus Pai. Ordena-te, Deus Filho. Ordena-te, Deus Espírito Santo. Ordena-te a majestade de Jesus Cristo, Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar nossa humanidade perdida por teu ódio, Satanás se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e edificou sua igreja sobre a rocha firme, e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque Ele permanecerá com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que em sua humildade esmagou desde o primeiro instante de sua concepção imaculada a tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de oferecer-lhes o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja e de armar laços à sua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens. Dá lugar a Jesus Cristo
em quem nada encontraste de tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com seu sangue. Abaixa-te sob a poderosa mão de Deus, treme e foge à invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus, a quem os infernos tremem, a quem são sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e os serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Diz para valer: e chegue até vós o meu clamor. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro senão vós, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente à vossa gloriosa majestade, que vos digneis libertar-nos com vosso poder, e guardar-nos incólumes de todo domínio, laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Dos embustes, pode aplaudir então. Você repete: dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Que a vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da Santa Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor na qual ardeste no momento solene, no qual vos dáveis todo a nós na Santíssima Eucaristia, humildemente vos suplicamos que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Amém. Amém. E agora os nossos sacerdotes, com água benta, vão passar entre vocês, aspergindo, e vamos cantando: levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, 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 Senhor. Levanta-te, levanta-te.
diante de ti. Seus inimigos se esquecem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença. Dá-nos liberdade dos filhos de Deus. Proclamemos o senhorio. Sua presença reinará. Reina, Senhor, sobre todo império. Sua presença reinará. Governará sobre todos os principados. Todos os que foram libertos cantem. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Solta a sua voz na linguagem dos anjos, cante ao Senhor. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, clamando ao Espírito Santo de Deus. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche as minhas mãos, eu quero levantar, canta forte. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero e vou levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar a Jesus, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coloque a mão sobre o seu coração. Experimente essa paz que penetra, que ocupa todas as áreas da nossa vida. Veja o que a palavra de Deus causa em nós. Permita que o Senhor penetre em cada área da sua vida. São os efeitos da pregação da palavra. Milhares e milhares de pessoas precisam experimentar o que você está experimentando agora. E é por isso que a Canção Nova existe. Através dos meios de comunicação que Deus deu a ela, levar essa pregação que você ouviu hoje aqui a lugares, situações e pessoas que padecem na ignorância, no desconhecimento das leis de Deus, das ordens de Deus. Portanto, nesse momento das oferendas, do ofertório, nós como Canção Nova estendemos as mãos em sua direção, dizendo a você: nos ajude concretamente, para que mais e mais pessoas possam receber a palavra de Deus como você acabou de receber nesse momento.
Essas pessoas estão nos presídios, nos hospícios, nos hospitais, nas favelas, nas mansões. Muitas delas nunca chegarão até aqui, mas a palavra